Dia 31 fazendo devocional, uma vida com propósitos com vocês. E o tema de hoje é entendendo a sua forma. E o versículo que dá base para esse devocional está em Salmos 139:13, que diz: Assim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Então você já parou para pensar que ninguém no mundo é exatamente igual a você? Deus te formou de forma única, com uma combinação perfeita de habilidades, experiências e uma personalidade para cumprir um propósito especial que está determinado para você. Então, somente você pode ser você mesmo. Ninguém tem a mesma mistura de dons, as mesmas paixões, as mesmas experiências que você. Então, isso significa que ninguém mais no mundo pode realizar a missão exclusiva que Deus planejou e determinou para você. Se você não cumprir a missão que lhe foi dada, ninguém mais fará, porque não tem como. E hoje nós temos a continuação da explicação da forma que a gente começou no dia de ontem. E a gente vai para a nossa letra R. A gente já viu a F e a O no dia anterior. E hoje é R, aplicando os recursos pessoais. Deus te presenteou com talentos desde o seu nascimento. Algumas pessoas têm facilidades com palavras, com esportes, com matemática, com música, com arte, com infinitas áreas. E essas habilidades, elas não são por acaso, porque Deus capacitou cada uma dessas pessoas, Capacitou eu e capacitou você para que a gente pudesse usar essas habilidades em prol do reino e para abençoar outras pessoas. Então é por isso que qualquer habilidade pode glorificar a Deus. A Bíblia diz bem assim, Deus dá a cada um de nós habilidade para fazer bem determinadas coisas. Isso está em Romanos 12:6. Então, uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão para oferecer. Essa é uma afirmação ridícula, diz o autor. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades. Isso é muito mais do que a gente consegue imaginar, né, gente? Então, coloque na sua cabeça que você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus, e parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Então, o que importa é que você use as suas habilidades para impactar e servir. Deus nunca vai te pedir para você fazer algo que você não foi capacitado. Então, quando você entende o que você faz de muito bem, quando te dá clareza sobre isso, isso é um forte indício de que o que Deus quer que você faça da sua vida, né? E o autor trouxe milhões de exemplos aqui, A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas. Capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamento, bordado, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalho em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalho com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura e poesia. E olhem só que legal. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Mas como? Primeiro, compreenda que a sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou seu negócio para atender a necessidade de alguém e compartilhe a sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos um dízimo de 10%, do lucro para Deus como ato de adoração. Por fim, você pode estabelecer para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. E isso o autor diz que vai trazer pra gente no dia 34. Então Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer. As habilidades que você já possui são um indício do que o Senhor quer que você faça. Deus não desperdiça habilidades e Ele combina o nosso chamado com as nossas habilidades. E o autor traz aqui algo pra gente conseguir imaginar. Enquanto esse livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja, o nome da igreja, que eu não sei falar, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja,
trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando música, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas que requerem especializações. Dizemos aos novos membros, não importa no que você é bom, use essa habilidade em favor de sua igreja. Agora nós vamos entrar na letra M da forma, que é usando o nosso modo de ser. Assim como existem as diferentes habilidades, também existem as diferentes personalidades, né? O nosso modo de ser. E não existe um jeito certo e um jeito errado. Cada personalidade traz um equilíbrio e sabor à igreja e ao mundo. A sua forma de ser influencia diretamente como e onde você usará os seus dons. Por exemplo, o autor traz: 2 pessoas podem ter o mesmo dom de evangelizar, mas uma será extrovertida e falará em público, e a outra mais tímida e falará em conversas individuais, mas ela também vai evangelizar. É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou. Quando a gente atua de forma coerente com a nossa personalidade, né, a personalidade que Ele nos deu, a gente se sente realizado, satisfeito e produtivo. Então isso é um alerta, né, pra gente não tentar ser diferentes daquilo que Deus já nos moldou, daquilo que a gente é. E a nossa última letra do forma é áreas de experiência. Então, utilizando suas áreas de experiência. E aqui o autor traz algumas ideias de área de experiência. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? E ele deixou essa por último, as experiências dolorosas, porque é muito provável que o seu ministério mais significativo surja da sua dor mais significativa. Então, é muito você é curado para ajudar outras pessoas a se curarem. Mas, claro, a partir do momento que você está disposto a compartilhar da sua dor, a compartilhar do seu processo de cura, a compartilhar de como é que foi a sua experiência. E o autor traz uma complementação, né? Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder ou esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Então você pode desejar parar de encobri-las, né? E admitir honestamente as faltas, os fracassos, os temores. Fazer isso provavelmente tornará o seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando a gente conta que a graça de Deus nos ajudou nos nossos momentos de fraqueza. Então a experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. E utilizar a sua forma é o segredo de frutificar. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e as suas habilidades na área de interesse do seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão da sua personalidade e das suas experiências. Então, a nossa forma é composta pela nossa formação espiritual, pelas oportunidades do nosso coração, pelos recursos pessoais, pelo nosso modo de ser e pela nossa área de experiência. E vamos para o nosso quadrinho do Pensando sobre o Meu Propósito de Vida? O tema para reflexão é: ninguém mais pode ser eu. O versículo para memorizar é: Deus dá a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Tá em 1 Pedro 4,10. E a pergunta para meditar é: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? E é isso, gente, que você use as suas habilidades, as suas áreas de experiência para acrescentar no reino, acrescentar na sua igreja. A gente se vê amanhã.